Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre aquele que eu considero não só o melhor título do Tesouro Direto para investir, como também o melhor título de renda fixa para investir. E é óbvio que eu não invisto só nele, e também é óbvio que você não deve investir somente nesse título. Mas nesse vídeo eu vou te explicar por que eu considero ele o melhor título de renda fixa, e de quebra vou te mostrar como é simples investir nesse título do Tesouro Direto, que é o Tesouro IPCA+. Antes de tudo, se você é um investidor iniciante, eu tenho dois convites para te fazer. O primeiro deles é o Contagem Regressiva, que é um evento gratuito, onde eu vou te mostrar por que o tempo está sempre contra a maioria dos brasileiros. E por isso, eles não só deixam para trás os grandes objetivos de vida, como remam contra a maré, já que o Brasil é o país dos juros altos, da inflação alta, que corrói o poder de compra e deixa você mais pobre, fazendo com que assim ele fique refém do tempo, porque quanto mais o tempo passa, mais distante ele fica dos grandes sonhos, dos grandes objetivos. E se você quer aprender a virar esse jogo e usar o tempo em favor do seu enriquecimento, eu recomendo que você se inscreva no Contagem Regressiva, cujo link está aqui na descrição desse vídeo. E eu também vou deixar ele no comentário fixado. O Contagem Regressiva é um evento 100% online, não vai ter replay e é gratuito. Então aproveita e se inscreve já, ativa todos os lembretes possíveis para você não esquecer e bota lá na sua agenda que você tem esse compromisso comigo e principalmente com você mesmo. E o outro convite é para você que está interessado no curso Carteira do Milhão, para se inscrever já na lista VIP, que vai liberar um link de prioridade na matrícula do curso. Portanto, se você estiver nessa lista, você tem a garantia de conseguir uma vaga, além da preferência nos diversos bônus que a gente separou para essa turma. Lembrando que o Carteira do Milhão é voltado para investidores em geral e, na verdade, são vários cursos em um. Nele você aprende o básico de economia voltado para os investimentos, aprende a fazer as melhores escolhas em relação a onde comprar, como funcionam os impostos, as isenções, os benefícios que você pode usufruir. Além de tudo sobre renda fixa, sobre fundos imobiliários e as diversas formas de investir em imóveis, ações no Brasil e no exterior, fundos de investimento, previdência privada e tudo o que você precisa em termos de ferramenta e conhecimento para montar a melhor estratégia e a melhor carteira de investimentos para o seu perfil, para os seus objetivos, de maneira que você proteja e aumente o seu patrimônio no longo do tempo, no melhor combo segurança e velocidade possível. Se é isso tudo que você quer, já clica aí no link de pré-inscrição para o Carteira do Milhão, que está aqui na descrição, e também vou deixar no comentário fixado, junto com o outro link, o do Contagem Regressiva. Dados os recados, vamos lá para o vídeo. Por que eu considero o Tesouro IPCA+ o melhor título de renda fixa do mercado? Primeiro, porque os títulos do Tesouro Direto são os títulos mais seguros que nós temos no Brasil. E o racional é o seguinte: se os títulos privados, que contam lá com cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que cobre até 250 mil por CPF e por instituição, já é considerado muito seguro, os títulos públicos ofertados pelo programa do Tesouro Direto são ainda mais seguros. Mas por que eu digo que eles são mais seguros? Embora seja bastante improvável que quando você investe em uma instituição muito segura, por exemplo, em um título privado, que é o caso, por exemplo, de um CDB, e que mesmo assim, se essa instituição financeira, esse banco, vier a quebrar, dar o calote em você, você ainda pode contar com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que cobre até esses 250 mil investidos. Tratam-se de instituições financeiras privadas e, em tese, é mais fácil qualquer banco quebrar do que o governo dar um calote, porque a falta de credibilidade faz com que um país quebre, por exemplo. E como o governo não tem o menor interesse em que isso ocorra, e ele é o único capaz de emitir moeda para pagar as dívidas, sendo assim, além de ser historicamente e teoricamente mais seguro, o Tesouro Direto cobre não só os 250 mil, a exemplo do FGC, como todo o capital investido em títulos públicos. E é por isso que um título do Tesouro pré-fixado, quando comparado com um CDB pré-fixado, por exemplo, do mesmo vencimento, paga um pouco a menos, ou seja, aquela rentabilidade prometida tende a ser um pouco inferior à do CDB. É justamente porque a instituição privada que está pagando mais tem ali embutido um risco maior do que o título do Tesouro. Isso é percebido por toda a economia, não sou eu, o David aqui que está falando. Bom, entendido que os títulos públicos são mais seguros, a gente tem no Tesouro IPCA+ uma segurança ainda maior do que a dos outros títulos, que são os títulos atrelados à Selic, como o Tesouro Selic, e o Tesouro pré-fixado, que já tem ali uma taxa pré-fixada, pré-acordada, você já sabe exatamente quando você vai receber lá na frente. Bom, e para isso, eu quero te mostrar algumas coisas aqui na tela do computador e, portanto, eu estou compartilhando a tela a partir de agora aqui com você. Então, eu estou aqui no site do Banco Central do Brasil e olha só, a nossa inflação oficial, que é o IPCA,
Lembra do nome do tesouro IPCA+, né? Então, justamente essa a característica dele, né? Carrega junto o IPCA, rende o IPCA mais alguma coisa. Então, ele está rendendo atualmente, né? Se a gente for considerar o IPCA, que é a nossa inflação atual aqui, que está em 8,35%, ele está rendendo atualmente o IPCA de 8,35%, o que significa que, mesmo com a inflação subindo bastante aqui, ele está te protegendo da inflação. Então, independente se a inflação saia de 8 e vá para 12, por exemplo, você vai carregar junto essa evolução da inflação, né? Então, existe essa proteção, você não vai ganhar menos do que a inflação, e isso dá bem mais do que a atual taxa Selic, por exemplo, né? A gente está aqui com a taxa Selic, embora numa tendência de alta também, a gente vê aqui, né? A taxa Selic tende a subir para acompanhar a inflação, está em 4,25%, e o Tesouro Selic, não estou dizendo que ele não é importante, ele é importante para várias coisas, né? Mas ter todo o dinheiro no Tesouro Selic, por exemplo, não faz o menor sentido, já que a gente tem o Tesouro IPCA, por exemplo, que acaba sendo um título que te protege melhor da inflação, mas tem algumas características aqui também que a gente não pode descartar, né? Você precisa entender também. Que são, por exemplo, deixa eu abrir aqui, já estou aqui com o Tesouro Direto que eu digitei aqui no Google, e já vai abrir de cara, isso você mesmo pode fazer, abre o site do Tesouro Direto, ele tem até um simulador aqui, mas eu vou clicar no Tesouro Direto para a gente voltar aqui. E eu tenho aqui, ó, títulos, preços e taxas. Vou clicar aqui. E a gente tem todos os títulos aqui, né? Títulos pré-fixados rendendo 8,78, 9,30, não é nenhum desses aqui que eu quero mostrar, né? A gente tem o Tesouro Selic também, que está rendendo aquela taxa Selic ali que eu estava mostrando para vocês, mais alguma coisinha aqui, né? 0,26 no 2027, por exemplo. E a gente tem aqui os títulos do Tesouro IPCA, 2026, 2035, 2045. Eu gosto sempre do título mais longo, que não tem juros semestrais. Por quê? Porque o efeito dos juros compostos acaba sendo mais favorável nos títulos que não têm os juros semestrais. Juros semestrais são válidos somente se você já está numa posição de viver de renda, de usufruir dos rendimentos desse título, por exemplo, né? Se você ainda não está na fase de acumulação de patrimônio, eu prefiro esses títulos que não são com juros semestrais. E aí eu prefiro o mais longo, que é aquele no qual os impostos acabam sendo menores lá no final das contas, em 2045, por exemplo, se você tem esse horizonte para poder investir. E também não significa que você precise segurar o título até 2045. Até 2045 ele vai pagar exatamente o IPCA mais os 4,21% que ele está prometendo aqui no site agora, nesse momento, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, essa taxa tende a variar um pouquinho todos os dias. E se você quiser resgatar antes, é possível, só que a diferença é que você vai ter talvez um valor menor, pode ser que seja maior ou menor, já vou explicar isso aqui para você também. Bom, o fato é que eu considero esse o melhor título de renda fixa existente no mercado, porque, por exemplo, se você fizer aportes todos os meses, você consegue atingir um valor bem alto lá em 2045, por exemplo, né? Eu tenho lá um vídeo onde eu mostro, inclusive, a simulação dele lá no meu Instagram. Aliás, esse vídeo, inclusive, é um vídeo que deu bastante repercussão, porque todo mundo fica atento ali, né? Não parece que investindo R$310 por mês, como é o exemplo que eu mostro lá, você chega lá em 2045 com R$200 mil. E é o que acontece, de fato, no título do Tesouro IPCA+, 2045. Então, lembra que a gente olhou lá no site do Banco Central o IPCA em 8,35% nesse momento? Então, significa que o Tesouro IPCA 2045 está rendendo 8,45% nesse momento, mais 4,21%. Isso totaliza 12,56% nesse momento. Então, repara o seguinte, além dele te proteger da inflação, neste momento, neste exato momento, nem o Tesouro Pré-fixado 2031 aqui, que é o mais longo que a gente tem, paga perto desses 12,56%, ele está em 9,30%. Até um pouco injusto a gente fazer essa comparação direta aqui, porque são prazos diferentes e também porque existe uma incerteza na inflação, ela pode tranquilamente recuar para 5%, 4% no prazo de um ano, por exemplo, mas é justamente essa incerteza que faz tanto ela recuar quanto subir que te dá a segurança de você carregar a inflação no título, né? Ou seja, independente de para onde a inflação vai, você tem essa proteção ali no título. E por último, eu quero te mostrar aqui, antes de te mostrar
o passo a passo de como investir, você vai ver que é muito, muito simples, de fato. O histórico de preços e taxas, vou clicar aqui em ver mais. E aí eu vou procurar aqui o Tesouro IPCA mais 2045. Para você ter uma noção, vou botar aqui em 90 dias, para você ter uma noção de como oscilam as taxas. Eu prefiro sempre pegar esses títulos do Tesouro IPCA em dias onde eles estão acima da média, como por exemplo 4,27, 4,25, 4,22, 4,23, 21 aqui na atual data, né? Ontem estava 4,23, do que quando eles estão em datas abaixo da média dos últimos dias, né? Como 4,07, 4,09, 4,03 e assim por diante. Já deu para você entender aqui, né? E por que isso? Por que eu prefiro pegar eles sempre nas taxas maiores? Primeiro porque no final das contas, se eu aguardar até o vencimento, ele vai me pagar mais, né? Então, preferível ganhar 4,21% a 4,03%, por exemplo. E também porque se eu for vender ele no meio do caminho, não segurar até 2045, e eu tiver comprado aqui, por exemplo, IPCA mais 4,21%, se quando eu vender esse título, a taxa paga pelo mercado aqui, pelo programa do Tesouro Direto, estiver lá em 4,07, a tendência é de que esse meu título esteja valorizado até acima da rentabilidade anual dele prometida. Se fosse hoje, se fosse fixo esse número, acima desses 12,56% que eu falei para você, a soma do IPCA mais os 4,21%. Isso acontece por conta da chamada marcação a mercado, que não é tema desse vídeo, mas resumindo para você, os títulos são precificados diariamente. E basicamente, se você tem um título que rende IPCA mais 4,21% e eu quero comprar um título e vou olhar aqui no Tesouro Direto hoje, e ele está me ofertando um título a IPCA mais 4,07%, eu prefiro comprar o seu título. Por isso que o seu título no mercado vale mais, embora quando você vai resgatar, você vai vender o título direto para o Tesouro, mas a lógica é exatamente essa. Um título que paga mais, ele acaba valendo mais do que um título que paga menos. Simples assim. Bom, infelizmente às vezes eu tenho que dar uma atropelada aqui no conteúdo para não deixar o vídeo muito longo, mas se você ficou com alguma dúvida sobre isso que eu estou explicando, independente de qual seja a dúvida, deixa aqui nos comentários que eu sempre faço o máximo esforço para responder todo mundo. E se você está gostando do vídeo, comenta aqui também, porque isso acaba nos ajudando bastante. Bom, agora eu vou mostrar para você aqui na prática como é que faz para comprar um título do Tesouro Direto, usando como exemplo justamente o Tesouro IPCA+. Bom, eu estou aqui no menu inicial logado na conta da minha corretora. Isso independente da corretora que você utilize, tem que ter conta em uma corretora para comprar os títulos públicos, né? Os títulos lá no Tesouro Direto. Então, loga na conta da corretora. Os menus costumam ser bastante semelhantes, então vou mostrar o passo a passo aqui pelo BTG Pactual. Vou clicar aqui em investir/produtos, depois Tesouro Direto, vou em aplicar. Aí vai me dar aqui todas as opções, não é Selic, não é pré-fixado que eu quero. Ó, tenho aqui o Tesouro IPCA mais com juros semestrais, também não. Tesouro IPCA mais 2045, é esse que a gente estava falando. Vou clicar aqui. E aí eu tenho as opções, vou colocar aqui, por exemplo, R$1.000 para investir. Você pode colocar o valor que você quiser, aqui são múltiplos, tá? Tem a opção aqui de botar a aplicação recorrente. Vou tirar, essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Preciso investir todo mês esse valor? Se colocar como aplicação recorrente, sim. Se não, é só retirar, né? Se você não quiser ter o trabalho de todo mês investir e quer separar um valor para investir todos os meses, aí coloca a aplicação recorrente. Então aqui todas as características, Tesouro IPCA mais 2045, taxa de juros 4,21%, o preço unitário é R$ 1.350,01, vencimento em 15 de maio de 2045. Eu estou investindo, eu não preciso investir esses 1.350, posso investir R$1.000. Tanto é que está aparecendo aqui, ó, revise seus dados, R$1.000 correspondentes a 0,74% é a quantidade. Data da solicitação, data da liquidação, dia 30/7/2021, no caso, amanhã. Eu estou gravando aqui no dia 29. Confirmo aqui. E aí pronto, aparece aqui, operação concluída com sucesso. É isso, então basta ter uma conta numa corretora de valores
e com alguns cliques ali você já consegue investir esse valor. Vale lembrar que você precisa ter esse valor na conta da corretora para poder investir. Dito isso, eu espero muito ter te ajudado com esse vídeo. Se esse foi o caso, não esquece de deixar o seu like aqui, ele nos ajuda demais de fato. E fica à vontade também para compartilhar esse vídeo com quem você quiser, se ele foi útil para você. Certamente você vai conseguir ajudar outras pessoas também, porque ele vai acabar sendo útil para elas. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!